Eu vou tentar dar uma corridinha no tempo. Na realidade, a ideia de trazer o assunto é discutir uma realidade mais prática, né? A maioria das pessoas que a gente está discutindo aqui, trazer jovem e tal, mas a maioria das pessoas vai começar com uma torre. Foi assim que eu comecei. Não, foi uma mesmo. E assim, qual é a ideia? Aqui a ideia jamais é esgotar o assunto, também não tem a ideia de que o que eu vou trazer aqui é o absolutamente certo, porque cada um pode ter. Eu não tenho conhecimento nenhum da parte de eletrônica, eu não tenho conhecimento nenhum da parte profunda de radiofrequência, nada disso. Não é minha área de atuação, eu realmente não conheço. Mas a gente tem uma vivência. Desde 1979, quando eu me tornei radioamador, sempre gostei muito dessa parte de fazer experiência com antena e tal. Isso foi sempre uma coisa que me encantou bastante. E na época era o que me encantava como jovem, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então, mas a ideia que eu vou trazer aqui é de a gente discutir. Por favor, me interrompam a hora que quiserem. E essa é a agenda que eu vou discutir com vocês, onde que eu quero competir, onde investir, se vamos investir em monobanda, em tribanda, tudo dentro de uma mesma torre, como fazer o fasamento. Hoje o Celso já deu uma pincelada boa aqui, mas eu vou tocar um pouquinho. Onde é que eu quero competir, então? Eu vou dar uma apagadinha na luz, Cadu, e vou ficar aqui, que eu acho que fica melhor. Pode apagar para mim? Então, gente, esse slide eu já mostrei de manhã, na primeira apresentação, é uma repetição, mas a gente tem que escolher, se a gente quer ser competitivo, onde é que eu vou ser competitivo? Bom, agora o ciclo está mudando, 10 metros está abrindo, é o investimento mais... verdade, desculpe. É o investimento mais barato que tem, né? Vamos supor, vamos botar 2 anteninhas numa torre, vai ser uma torre baixa, 10 metros não precisa de altura. Então, a gente tem que ter uma ideia, é o seguinte, o que é que eu tenho de QSJ no bolso para poder gastar? Né? Mas eu quero ser competitivo, eu quero ganhar, eu quero ir bem, eu quero me superar. Então, essa é a ideia, é o princípio do que nós vamos discutir. Não é tanto a distância entre as antenas, a teoria, isso vocês sabem muito mais do que eu quero mais jogar a ideia para a gente sair daqui pensando, puxa, de repente com o que eu tenho lá em casa eu consigo ser competitivo. Se eu conseguir isso, a minha palestra já teve um significado, longe de querer ensinar alguma coisa aqui. Então, a categoria é importante. Se eu vou fazer monobanda, se eu vou fazer tribanda, não, eu quero entrar em contexto, eu quero caçar país. O meu negócio é caçar país. Eu quero operar em todas as bandas, tal. Por que então não vamos partir então para ter 2 tribandas empilhadas, né, do que antenas monobandas? Essa é uma outra ideia. Então, vamos em frente. Onde é que eu quero investir então? Onde é que eu vou investir? Sistemas monobanda. Então, se eu quero ter um sistema monobanda, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, gente, 10 metros é realmente o melhor investimento. Se vocês pensarem em ter antenas, eu quero ter 2 antenas. Só posso ter uma torre, quero ter 2 antenas. Gente, se as 2 forem girar, se você tem um QSJzinho a mais ali para botar no rotor nas 2, vale a pena ter antenas bastante diretivas, 6, 7 elementos. Se uma das antenas for ficar fixa, diminui o número de elementos, torna a antena para ouvir mais. Porque o grande problema de direções diferentes às vezes, você não escuta nada na outra direção se a antena é muito diretiva. Vejam que vantagem tem. A primeira antena, ela está a 8 metros do chão. E a distância mágica, essa aqui eu posso dizer que é mágica, essa realmente eu tenho alguma experiência, as outras bandas não. Mas aqui, a distância mágica é 10,52. Então, ou seja, 8 mais 10,52, a de cima vai estar 18,52. Dois modelos que a gente pode fazer isso na prática. Vejam, perdão, passei demais. Vejam aqui, uma torre de 12 metros. Essa torre só tem 12, o resto aqui é cano. Tá? Um cano dentro do outro, porque lá em cima eu tenho o problema de vento, né? Cansei desse troço entortar, mesmo com cano dentro do outro, mas eu tenho um problema miserável de vento lá em cima. Então o que é que eu fiz? Eu aumentei a torre, fui com a torre até lá em cima, botei uma torre de 18 metros, né? Então, são maneiras, mas uma torre de 12 metros, ela pode ser, ela pode ser autoportante, relativamente barata, e se ela for estaiada,
o estaiamento da antena da parte de cima da torre, ele tem que ser bem aberto para a antena de baixo poder girar, porque a distância é pequena, são só 10 metros. Então, esse é um cálculo que a gente tem que fazer. Mas nada de outro mundo. Nada de outro mundo. Aqui o exemplo que eu estou trazendo são 7/7, mas as duas antenas têm rotor. Se a antena de baixo for fixa, lembrem-se de uma coisa quando vocês quiserem ser competitivos com poucas antenas. As duas antenas numa mesma direção, você soma 3 dB. Mas na hora que elas estiverem em direções diferentes, você perde 3 dB em relação a uma das antenas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso realmente pode ser muito significativo, essa perda de 3 dB, se você estiver usando as duas antenas. Juntas, soma. Separadas, diminui. Não volta ao original de uma antena. Não, é 3 dB a menos, porque você está fazendo um split de direção. Esse é um conceito muito importante. Tá? Outra coisa, gente, para uma torre só, que você vai, se forem trabalhar com a banda de 10 metros, porque é um investimento menor, realmente se preocupem em ter um cabo de boa qualidade, com baixa perda, principalmente se a torre for longe de casa. Ah, mas não tem problema, eu tiro a diferença na transmissão, eu ponho um linear. Perfeito, tira a diferença da perda. E a recepção? A perda é igual. Então, fiz um investimento para ganhar 3 dB, somei duas antenas, boto um cabo ruim, eu vou perder 6 dB no cabo. E aí não adiantou de nada. Então, esse balanço tem que ser feito. Parece muito técnico, mas não é muito técnico. É física pura, que eu não entendo nada. Mas isso eu aprendi. Se você for lá e botar o medidor, mas eu não tenho medidor de estacionária que mede perda de cabo. Tá bom, põe um watímetro lá na chegada na torre. E mede quanto você está injetando aqui e está chegando lá, você já vai ver. Estou perdendo 30 watts. Pensem na recepção. Mandou 100, só chega a 70. Pensa na recepção, quanto é isso em perda? Gente, isso é gigante. É a diferença entre ouvir e não ouvir. Talvez se vocês fizerem isso, eu não precise mais gravar com teste para dizer que eu estou inventando contato, porque lá eu escuto. Né? Eu estou falando sério, é brincadeira, mas... Bom, vamos para 15. Vamos sair do ciclo, 15 metros vai melhorar. A melhor época para bater recorde mundial em 15 metros é quando o ciclo está subindo ou quando o ciclo está caindo, que 10 metros ainda não está interessante ou está deixando de ficar interessante. Esse é o ano para 15. Mas, se vocês olharem, não é um pouco mais de desafio, a torre vai para 28 metros, mas a distância entre as antenas é 14. É 14,28, para os que são físicos aqui, mas é 14. Tá? Quer dizer, essa é uma distância, eu estou trazendo o ideal, o mesmo conceito. Não adianta botar, encher de elemento, principalmente com antenas muito grandes, nós já estamos na banda de 15, não adianta encher de elemento se você não vai rodar as duas antenas. Antenas muito diretivas, só se você tiver realmente possibilidade de escutar em mais de uma direção, digamos assim, flexibilizar isso. Então, esse aqui é um exemplo, tá? É o exemplo que eu tenho lá. Vejam, gente, torre estaiada, tá? Eu tenho um sistema de antitorção lá em cima, tal, mas essa distância aqui, 14,28. Tá? São as mesmas antenas, o ângulo da fotografia só que é diferente. Tá? Parece que aqui está mais alto, mas não é. Então, novamente, o antitorção lá em cima, bem aberto, porque essa antena de 15 aqui são 6 elementos e tem quase 15 metros de boom. Então, tem que abrir o estaiamento. Né? Mas eu não boto uma torre autoportante lá de 28 metros. Entendeu? Eu já tive torre autoportante e hoje está no chão, porque caiu. Então, aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui foi um desenho que eu tenho numa torre de 48 metros. Aí são 4 antenas de 15, certo? Mas a distância entre elas foi reduzida para 12. Já não é mais o ideal. Mas eu tinha a torre, queria aproveitar. Bom, é uma torre estaiada também. Hoje eu não tenho mais essa configuração. Aqui em cima da torre hoje está a minha Waller Flag de recepção, eu só tenho 3 antenas. E essas antenas lá, na minha situação, elas são fixas, não tem rotor. São em diferentes direções, mas eu tenho outro sistema. Mas se você tiver um só, tem que ter rotor, não tem jeito. Então, assim, mas eu não tenho dinheiro para botar 2 rotores. Bota na de cima e escolhe a de baixo. Qual é a direção para mim
que é mais desafiante, que para mim ter 3 dBs a mais vai valer a pena? Ah, estou chutando. Ah, Europa. Então tá bom, deixa uma fixa para a Europa. Só que quando a propagação não tiver para a Europa, não vale a pena transmitir e receber com as duas. Você vai perder 3 dB. Então, prioriza só a de cima, que está girando, sei lá, para a África, para onde for, onde tiver propagação naquele momento. Bom, esse é o exemplo, essa é a foto, né? Mas vocês vejam que a torre é estaiada, tá? Toda estaiada, porque realmente o investimento numa torre de 48 metros alto-portante é muito caro. Bom, 20 metros. Essa foi uma condição que eu tive durante muito tempo, com espaçamento que não é o ideal. Se vocês me perguntarem qual é a distância ideal para o fasamento de 2 antenas de 20, eu não sei, nunca tive. Então, nunca me preocupei em calcular. Vocês, provavelmente, os que entendem aqui dessa área, vão saber calcular muito mais simples que eu. Eu usava sempre a 15 metros. Bom, então, essa era a situação, tá? Essa era a situação, 2 antenas, 15 metros de distância, uma torre autoportante, as duas com rotor. É um investimento de uma torre para 20. Aqui o negócio começou a ficar mais complicado, porque são antenas maiores, mais pesadas, que requerem rotores mais parrudos, o investimento vai ficando maior. Então, vamos voltar lá. Puta, não tenho muito QSJ. Vai para 10. Ah, e aí, quando o ciclo baixar? Quando o ciclo baixar, baixou. Sei lá. Ou então, põe 2 tribandas, que é uma coisa que a gente vai falar aqui. E esse aqui é um projeto que o PY3VK fez para mim, tá? Porque aquela torre, essa torre aqui, ela caiu, ela partiu ao meio e eu perdi as 2 antenas. E aqui eu tenho um problema grande de vento lá, e essas antenas são 5 elementos para 20, né? O boom é muito grande. E o que acontecia? Dobrava no meio, várias vezes. Nós fizemos o boom de tudo quanto é jeito e dobrava no meio, tá? Aí, quando caiu a torre, aí eu realmente desisti. Bom, agora chega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer antena menor. Então, esse é um projeto que o PY3VK fez para mim, de 3 antenas, usando uma torre de 36 metros, tá? 3 antenas de 20, não é a distância ideal, tá? 10 metros uma da outra, mas eu acrescentei uma antena e diminui um elemento. Puta, diminui o boom para burro. Já não tive mais tanto problema. Olha aqui, só para fazer... Ah, tá lá a outra torre torta, ó, que quebrou, é que elas são próximas, por isso que ela saiu na foto. E eu deixei isso lá para me lembrar sempre que eu não quero mais antena grande de 20 lá em casa. E aí eu empilhei 3 antenas de 4 elementos com essa distância que não é ideal, mas é factível. Aqui 2 tem rotor, uma não. Uma é fixa para a Europa. Isso aqui, ó, o H. Ah, puxa, esse H é maravilhoso. Uma torre só. E aí? Vamos botar um H então? Não, jamais. Se você vai ter só isso, jamais. Porque, gente, isso aqui é tão diretivo, são 20 elementos na mesma direção. Isso aqui é tão diretivo que se tiver um cara com 1 kW russo do teu lado, mas ele está numa outra direção, esquece, você não vai ouvir. Então, isso aqui só vale para quem tem mais antena. Ah, não, eu tenho uma aqui que quando tiver o VK6 lá, eu vou com o meu H lá e vou fazer. Beleza, mas tem que ter outra antena para operar o conteste. Então, isso aqui não vale a pena. Esse é o tipo de investimento que não vale a pena. Isso aqui vem exatamente falar o contrário do... fortificar o que eu estava dizendo. Não adianta muito elemento numa direção só. Você não vai ouvir o resto. Conteste, gente, é ouvir. Se você não ouve, você não chega. Então, se você não ouve... E se você... Qual é o grande negócio? É essa soma, às vezes, de 3 dBs numa direção. Soma. Ah, botei 2 antenas de 4 elementos, ganhei 3 dBs. O que aconteceu? Eu passei a ouvir o que eu não ouvia. E o sinal? 0. Não importa. Se ouviu, fez o contato. Não importa o sinal que chega. Importa que você ouviu. Essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente faz lá rates de 60, 70 por hora com S0. S0 é S0 mesmo, o ponteiro não mexe. E o rádio no máximo de amplificação possível. Você tira da frequência que tem alguém, parece que não tem antena. Então, isso é qualquer dBzinho de perda no cabo ou de ganho na antena, ajuda. Só que a perda no cabo, gente, é a gente que está criando. Então, pensem muito num investimento que vão fazer em ser competitivos, que a perda no cabo pode estar estragando todo o investimento da antena de vocês. Um RG 213, 100 metros,
façam uma experiência em 10 metros quanto perde. 100 metros de cabo. É um absurdo. Aí você agrega outra coisa. A conexão do vatímetro, a conexão da emendinha, tudo vai dar perda. Pouquinho, mas vai somando. E aí você não escuta. Então, isso é importante. Então, isso aqui eu acho que não vale a pena. Bom, sistema multibanda. Agora eu vou trazer uma experiência prática. É o que eu tenho na minha casa. Né? Eu tenho uma torre, eu tenho 2 torres em casa, mas eu vou trazer a experiência do que dá para a gente se virar com uma torre só. Tá? Que é você empilhar 2 tribandas. Elas precisam ser iguais? Não, elas não precisam ser iguais. Então, por exemplo, eu só tenho o exemplo que elas não são iguais, eu não tenho outro exemplo. Então, eu vou dar o que eu tenho. Eu tenho uma antena que é uma DB36, que tem 40 metros envolvido, e tenho uma outra antena a 15 metros de altura, que é uma antena também da Stepper de 4 elementos até 20 metros. Bom, beleza. Aqui em cima, e se eu não tenho, eu quero botar uma Electril 3DX3. Beleza, vamos empilhar 2 3DX3. Eu já tenho 2 direções em 3 bandas. Como que eu faço com 40 metros? A Electril não tem. Então, a minha Electril de cima, como é uma antena relativamente pequena, ela pode estar um pouco mais longe da torre. Faz um cano duplo, deixa ela um pouco mais longe. Bem na base da torre, lá em cima, você coloca uma antena, por exemplo, essa que se popularizou aí do PP5A, que é uma baita de uma antena para 40 metros, e é uma antena com boom de 6,5 metros. É uma antena relativamente leve. O maior elemento tem 13 metros só. Né? 13,7, alguma coisa assim. Gente, cabe, e não precisa ser um mega rotor para girar uma Electril e uma antena do PP5A. Não precisa ter um mega rotor. E a antena de baixo pode ser outra tribandinha fixa. Fixa para a Europa, fixa para os Estados Unidos. Não, sobrou um dinheirinho, vou botar um rotor. Beleza, melhor ainda. Mas fasar... e que distância que eu vou fasar? O problema é que você nunca vai ter... não, mas eu quero botar 2 tribandas, para mim o ideal vai ser, eu quero competir em 10. Então põe o ideal para 10. 15 e 20 já não vai estar na mesma distância. Não, eu quero fazer em todas as bandas. Beleza. Então põe uma distância intermediária. Põe, por exemplo, 15 metros de distância, que é como eu tenho em casa. É outra ideia. Isso tudo é factível. Tá, e aí, 80. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer 80 metros? Então, é o que... Vou dar um exemplo, né? Perdão. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo essa caixinha aqui, ó? Essa caixinha aqui é o acoplador da minha antena de 80 metros. A minha... Lá está destacado. Onde é que está a antena de 80? É que aqui na foto não aparece. Está aqui, ó. É uma slooper. Essa antena aqui, gente, é impressionante. A minha torre tem 30 metros, tá? Em casa é uma torre autoportante, que eu fiquei com medo e acabei botando estaiamento na torre. Apesar dela ser autoportante, ela tem um estaiamento no meio dela. Coeficiente de cagaço, se chama isso. Tá? Mas tem. Abaixo da antena de baixo... Só um pouquinho. Perdão. Abaixo da antena de baixo, eu tenho um conjunto de estaiamento. Está aqui, ó, dá para ver aqui. Está vendo? Vem lá da antena de baixo aqui. São 3 estais. Aqui na foto não aparece direito, mas tem 3 estais. Bom, se você levar em consideração que você pode ter uma antena você vai precisar 30 metros de torre, tá? Para ter uma boa slooper. Mas, gente, essa antena em 80 metros, ela é a antena. É muito boa. E ela funciona como antena vertical. E não precisa radial. Tá? Então, é uma solução que você gasta um pouquinho mais na torre. Qual é o cuidado que tem que ter se você vai fazer uma torre estaiada? Gente, eu não tenho dinheiro para botar uma torre autoportante. Não tem problema, põe estaiada. Só que põe... O estaiamento, ele tem que ter, normalmente, uma distância de 11,70, põe uma castanha. Porque com 11,70 você não ressona em nenhuma banda. E aí o estaiamento é como se ele não existisse, para não interferir nas tuas antenas. Mas você vai gastar em quê? Em castanha. Castanha é barato. Castanha não é caro.
né? Clipezinho e castanha, porque tem que botar cada um, dá trabalho para fazer. Né? Eu tenho as minhas torres da serra, que são estaiadas, são todas com essa medida. Porra, dá um trabalho do cão. Né? Mas ela fica bom, fica. E aí você pode ter uma slooper, mesmo com estaiamento, tá? E que funciona muito bem. Olha, eu estou trazendo a experiência porque a banda que eu mais gosto é 80. Eu competi 2 maratonas em 80 metros, as 2 últimas, certo? Evidentemente que a Boa Vista me ajudou nos campeonatos. Eu nunca operei remoto. Esse ano eu comecei a operar com a estação da Boa Vista. E não estou conseguindo repetir o resultado do ano passado. Propagação, uma série de coisas. Lá na Serra eu tenho uma boa antena de 80. Em casa eu tenho essa. E foi essa antena que me deu os 2 resultados, basicamente, na maratona. Então, eu não estou trazendo isso aqui para dizer, pô, ganhei a maratona. Não, não é isso. É para dizer que com um fio que tem 20 metros de comprimento, a caixinha de acoplamento lá em cima precisa. Foi um presente do PP5JD, me deu no dia do meu aniversário. Não precisa. Se você botar um fio grosso, ela sintoniza na banda inteira, desde que você corte, eu já respondo as perguntas, desde que você corte para 3.670, por aí ela vai até a 3.800 e vai até os 3.500. A caixinha dele, que é que ele usa na direcional dele, é uma maravilha, tem um ROI baixo na banda toda. Então foi um presente, mas se disser que precisa, põe um fiozinho mais grosso que funciona. Só para encerrar, essa foto é uma foto real. Isso não é montagem. Isso foi um amigo meu, que é um fotógrafo. Ele é médico, mas ele tem um hobby de fotografia. Isso aqui é a Via Láctea fotografada lá de casa. Tá? Isso é uma máquina com o tempo de exposição muito longo. Tá? Então, às vezes, a gente lá em cima... Isso aqui, ó, de ter o céu assim, 5 dias por ano. Né? É muito difícil, eu tenho muita neblina lá em cima. Mas quando o céu está estrelado... é um visual realmente inesquecível, porque eu não tenho luz em volta, né? Então, realmente fica bacana. E esse meu colega me deu esse presente, me trouxe essa foto e disse, olha, Sérgio, fiz uma foto lá na tua casa. E aí vocês vejam que é uma foto realmente muito legal, né? Mas vocês vejam o que é a qualidade do profissional no hobby. Eu olho todo dia para o céu, eu nunca vi isso lá em cima, entendeu? É isso, gente. Eu estou disponível para mais alguma pergunta.